Amém? Vamos primeiro, então, nos colocar em pé e ler o texto. Jeremias 29, do versículo 4 ao versículo 13. O texto diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. E então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Esse é um texto bastante lido, principalmente aquele finalzinho, né? Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Bom, nós vamos chegar lá, vamos tentar entender esse texto. Bom, a primeira coisa, irmãos, que a gente precisa caminhar aqui para tentar entender o contexto dos profetas, e particularmente do profeta Jeremias, é o contexto histórico, teológico em que as coisas acontecem. O que eu quero dizer com isso? Bom, vamos começar do começo. Vocês vão lembrar, quem esteve aqui algum tempo atrás, que a gente conversou sobre a vocação de Israel. O que esse pedaço da Bíblia todo aí, no começo dela, até 60% dela, 70% dela, os primeiros livros da Bíblia, os 39 primeiros, estão falando sobre um povo chamado Israel. Por que isso está ali? Não é Jesus que é importante? A gente não podia cortar essa parte e falar sobre Jesus direto? Não, porque sem o contexto de Israel a gente não conseguiria nem entender Jesus. Bom, Deus escolheu Israel para uma vocação. Para equipar Israel para cumprir a vocação, Deus fez uma aliança com Israel. Uma aliança uma forma simples de entender, é um casamento. Deus chamou Israel e deu para eles e disse: olha, eu estou fazendo um pacto com vocês, um casamento com vocês, e esse pacto tem compromissos, para que vocês cumpram a vocação de vocês, de ser um povo santo, um reino de sacerdotes, um reino sacerdotal. Eu vou dar uma lei para vocês. Essa lei é carregada de compromissos. E esses compromissos, se vocês os cumprirem, vocês receberão bênçãos. Essas bênçãos com a qual eu vou abençoar vocês, vão fazer vocês cumprir a vocação de vocês, que é ser luz para o mundo, que é ser um reino através do qual Deus governará o mundo e através do qual o mundo se achegará para adorar a Deus. Reino de sacerdotes. Luz do mundo, vamos resumir assim. Um luzeiro para as nações. E, no entanto, se vocês não cumprirem esses compromissos que eu dei a vocês, eu vou corrigir vocês.
eu vou aplicar em vocês castigo, para corrigir o rumo de vocês. Como um pai castiga o seu filho para corrigir o rumo. Não é porque ele gosta de fazê-lo. E às vezes o castigo é até pesado, mas o pai tem que fazê-lo para quê? Para corrigir os rumos do seu filho. Pois nesse casamento, nessa aliança que Deus fez com Israel, existiam justamente isso: bênção e maldição. Bênção, caso eles cumprissem os compromissos da aliança, e maldição, castigo, caso eles não cumprissem ou fossem infiéis. Mais uma vez, guardar os compromissos dessa aliança era a forma através da qual Deus faria com que Israel cumprisse a sua vocação de ser luz. Eu quero ler um texto em Jeremias, para que a gente possa começar a entrar nesse livro, para tentar entender aquele texto e o contexto no qual ele foi escrito. Mas assim, antes é importante a gente saber, o livro de Jeremias não é um livro cronológico, tá? Então se a gente começar a ler do capítulo 1 até o capítulo 52, a gente vai ver que ele repete coisas lá no fim sobre o começo, vai ver que tem coisas que são no começo que datam de história posterior àquilo que tem no fim. Então, o livro de Jeremias é um livro de profecias, não um livro de história cronológica, embora ele tenha muita história ali dentro também. Certo? Então, nós vamos viajar por esse livro hoje e tentar entender. Bom, o que Jeremias tem a dizer sobre a aliança? Vamos ver aqui, está lá em Jeremias, no capítulo 11, no versículo 1 até o 7. Se os irmãos não quiserem ler, como eu vou ler vários textos, prestem bastante atenção. E aí eu prometo para vocês, se vocês quiserem, eu mando para todo mundo aqui, quem quiser anotar, né? Eu mando todos esses textos aqui, eu mando esses bocinhos aqui, ó. Aí o texto está lá. Tá bom? É só me procurar no final. Diz assim, olha Jeremias falando sobre a aliança. Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Ouçam os termos desta aliança. E você, Jeremias, repita-os ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Diga-lhes que assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito é aquele que não obedecer aos termos dessa aliança, os quais ordenei aos antepassados de vocês, quando eu os tirei do Egito, da fornalha de fundir ferro. Eu disse: obedeçam-me e façam tudo o que eu lhes ordeno, e vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Então cumprirei a promessa que fiz sob juramento aos antepassados de vocês, de dar-lhes uma terra onde mana leite e mel, a terra que vocês hoje possuem. Então respondi ao Senhor: amém, Senhor. O Senhor me disse: proclame todas essas palavras na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Ouçam os termos dessa aliança e cumpram-nos. Desde a época em que tirei os seus antepassados do Egito até hoje, repetidas vezes os adverti dizendo: obedeçam-me. Jeremias está lembrando o povo de Israel, mais de 1000 anos depois, ou digamos aproximadamente aí, mais não menos um pouquinho, aproximadamente 900 anos depois, de que Deus fez uma aliança com esse povo chamado Israel. Propriamente aqui Deus está dizendo para ele: vá lá e lembre eles da aliança, diga que eles têm que obedecer. Se eles obedecerem, receberão bênção. Caso não obedeçam, serão malditos, ou receberão maldição, castigo. Bom, aqui nós temos, a primeira coisa que nós vimos é que o profeta tem a aliança na mente dele. Tudo que ele vai anunciar dentro desse livro tem a ver com essa aliança. E uma coisa que a gente pode pensar aqui sobre a aliança agora é maldição da aliança. Vamos esclarecer o que é maldição da aliança. Primeiro, maldição da aliança não é maldição hereditária. Sempre
sempre, quando o Velho Testamento e o Novo Testamento falam de maldição, eles não estão falando sobre maldição hereditária. Não é esse o tema de maldição na Bíblia. Maldição, no contexto de Israel, se vocês não cumprirem a aliança para poder cumprir a vocação, então eu vou castigar vocês serão amaldiçoados, ou seja, castigados, punidos. E Deus ainda diz lá no Deuteronômio, que Deus, é o Deus que visita o pecado dos pais até terceira e quarta geração. O que isso significa? Que a consequência do pecado dos pais lá em Israel, ela teria efeitos até terceira e quarta geração, ou talvez até mais. Por exemplo, uma das maldições da aliança que nós vamos ler aqui. Lembram que Deus prometeu para Israel uma terra? Eu vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel, que está escrito aqui? Pois é, uma das maldições da aliança, das punições caso eles não cumprissem a aliança, era: eu vou tirar vocês da terra que eu dei. E olha só, interessante que quando Deus tirou eles da terra, como nós vamos ver, essa maldição durou mais ou menos 70 anos, certo? Mais do que uma geração daqueles pais que haviam pecado. É isso que significa maldição, punição, correção, como o pai corrige o seu filho. Então, não é sobre maldição hereditária que a Bíblia fala. Esse assunto, aliás, não é um assunto bíblico. Ele é um assunto que às vezes a gente, na nossa cultura, a gente coloca sobre a Bíblia, mas ele não está lá. Não tem nenhum demônio que sai do pecado do pai e vem correndo famílias. Isso não está na Bíblia. No entanto, a gente fala muito sobre isso, né? Mas maldição não é isso. O que é maldição? Castigo, caso não se cumpra a aliança. Para o quê? Para corrigir os rumos. Vamos ler aqui então uma das maldições da aliança, um pouquinho sobre essa aliança. Eu vou ler lá em Deuteronômio, capítulo 29. Aliás, você quer ver o resumo da aliança? Deuteronômio, capítulo 28 até o capítulo 30. Leia lá, Deuteronômio 28 até 30. Moisés está resumindo novamente a aliança com Israel. Lá estão os termos das bênçãos, caso eles cumpram, e das maldições, caso eles não cumpram a aliança. Deuteronômio 29, 12 e 13 diz assim: vocês estão aqui presentes para entrar em aliança com o Senhor, o seu Deus, a aliança que Ele está fazendo com vocês hoje, lá no Monte Sinai, ou Moisés relembrando aquilo que havia acontecido no Monte Sinai. Para hoje confirmá-los como seu povo, para que Ele seja o seu Deus, conforme lhes prometeu e jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Deuteronômio 30, 15 a 18 diz assim: vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem ao Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças, ou seja, a aliança. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando, para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes, e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que sem dúvida vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse, depois de atravessarem o Jordão. Bom, essa era a aliança. Agora vamos fazer a seguinte pergunta: como é que Israel se saiu no cumprimento da aliança? Bom, de cara, Israel falhou completamente. Quem já leu o Velho Testamento, conhece um pouco os livros da Bíblia, do Antigo Testamento e do Novo também, vai ver que Israel errou completamente o alvo. Até mesmo quando o Messias chegou, João relata o seguinte, que ele veio
para os seus, os judeus. Mas os seus não o receberam. Eles não conseguiram identificar a presença do próprio Deus da aliança entre eles. Mas no Antigo Testamento Israel falhou inúmeras vezes. E o que Deus tinha prometido caso eles abandonassem a Deus? Maldição, punição, correção. Bom, vou falar sobre duas principais maldições, mas se você ler Deuteronômio 28, 29, 30, você vai ver lá. Ia parar de chover, diz que o céu ia se transformar como se fosse uma pedra, porque ia parar de chover, o solo também, porque ia parar de nascer. Deus ia enviar gafanhoto para comer as lavouras, certo? Deus ia destruir, enviar um povo para destruir eles e tirar eles da terra que Deus deu para eles. Como relata nesse trechinho aqui. Vocês vão sair da terra que eu dei para vocês. Bom, vocês vão lembrar da história que Davi foi o cara que instituiu, depois de Saul, uma monarquia que unificou o reino. Antes Israel era um monte de tribuzinha, um juiz aqui, um juiz lá, uma guerrinha aqui, uma guerrinha lá, perdendo, ganhando, em Juízes, Josué. Mas quem unificou e transformou Israel numa nação foi Davi. Davi e depois seu filho Salomão. Quando Salomão morreu, por causa dos altos impostos que ele impôs sobre a nação, e por causa também da escravidão que ele submeteu os seus próprios irmãos de sangue, no caso seu povo Israel, o povo lá da região norte de Israel chegou diante do filho de Salomão que estava assumindo o trono, Roboão, e disse assim para ele: olha, Roboão, diminui um pouco o encargo dos impostos, diminui a carga que nós temos sofrido aí desde o teu pai, porque do jeito que está não dá. E aí o filho de Salomão disse assim: olha, se vocês achavam que a carga que o meu pai impunha sobre vocês era pesada, vocês não me conhecem, porque eu vou impor uma dobrada sobre vocês. O que então Jeroboão do norte, 10 tribos ao norte, o que Jeroboão fez? Ele dividiu o país. Desde então, a gente pode ler no livro de Reis, pode ler também nos profetas, 2 reinos em Israel. O reino do norte, chamado Israel, e o reino do sul, chamado Judá. Jerusalém, que era a capital do reino, ficou no sul, Judá. E a parte de cima ficou mais conhecida, vocês vão lembrar, como Samaria. Samaria. Lembram da mulher samaritana que encontrou com Jesus? Pois é, ela veio de lá. Jesus está lá, indo em direção a Judá, a Judéia, Jerusalém, e ele encontra no caminho uma samaritana. Pois é, o reino do norte, irmãos, se entregou nessa fase completamente aos cultos pagãos, a deuses estranhos, foi completamente infiel a Deus, abandonou o Deus de Israel. Se você tiver curiosidade, o profeta que profetizou isso, que anunciou que eles estavam desviados da aliança, olha, vocês estão desviados da aliança, vocês não estão cumprindo a aliança, vocês vão sofrer as sanções da aliança, a maldição, foi Oséias. Leia Oséias e você vai ver Deus anunciando um juízo terrível contra o reino do norte. E o que ele anunciou se cumpriu, a maldição da aliança caiu sobre o reino do norte. Deus enviou um povo, chamado povo assírio, que destruiu a Samaria, o reino do norte, Israel. Acabou com Israel. Quem sobreviveu, eles levaram para a Síria, para outros povos. E trouxeram outros povos para morar ali na Samaria, em Israel. Aqueles povos que vieram morar ali se casaram com quem tinha sobrado, e no futuro esses se tornariam os samaritanos que os judeus odiavam tanto, que tinham um culto muito miscigenado com culturas estranhas. Foi por isso. As maldições que Deus havia determinado, a correção, o castigo que Deus havia determinado, caiu sobre o reino do norte.
Muito bem, e o Reino do Sul? O Reino do Sul ainda se manteve por um certo tempo dentro dos domínios da fé judaica, da aliança. Mas olha o que acontece. A destruição do Reino do Norte aconteceu em 722 a.C. Quando o Reino do Sul começou a cometer as mesmas coisas, os mesmos pecados, se afastar de Deus, adorar outros deuses, prostituição, o culto virou só uma desculpa lá no templo em Jerusalém. Quando isso começou a acontecer, surge um cara chamado Jeremias. E Jeremias vem para anunciar o quê? Vocês não estão cumprindo a aliança. Deus, assim como Ele fez com o norte, Ele vai mandar um povo para destruir Jerusalém e Judá, para mandar todos embora. Bom, disso nós podemos extrair mais uma coisa. Se você for ler o livro de Jeremias, você vai perceber que Jeremias, e não só ele, os profetas, são o que nós poderíamos chamar de os guardiões da aliança. São eles que ficavam o tempo inteiro lembrando aquele povo: olha, cuidado, vocês têm que cumprir os mandamentos de Deus, vocês foram chamados para isso, Deus está olhando para vocês e está tendo misericórdia, mas um dia os pecados de vocês vão chegar ao limite. Lá em Jeremias 6,16 ele diz sucintamente assim. Antes de ler, preciso dizer isso aqui. Então, já que eles eram guardiões da aliança, eles não estavam inventando nenhuma profecia nova. Olha, Deus tem pensamentos de paz, vai dar muitas coisas para vocês, olha que bênção, vai ser tudo maravilha. Não. Ele não está inventando nada. Tudo que ele está profetizando já estava escrito lá na lei. Tudo. É claro que ele faz isso de forma inovadora, mas tudo que ele profetiza como maldição e como bênção já estava lá. Só para vocês terem uma ideia, Jeremias 6,16 diz assim, Jeremias dizendo: ponham-se nas encruzilhadas e olhem, vão para a rua e olhem, procurem, perguntem pelos caminhos antigos, como é que as coisas eram feitas antigamente, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. Jeremias está fazendo um apelo ao quê? Olhem para a história de Israel, olhem para a aliança, olhem para o passado e vejam o que Deus nos prometeu e o que Deus disse que nos aconteceria caso nós não cumpríssemos a aliança. Olhem para os caminhos antigos, olhem para trás. Jeremias, irmãos, é o livro que anuncia a justiça de Deus em face da infidelidade de Israel à aliança. Disso a gente até pode extrair aqui uma definição de profeta, mais ou menos. O que é um profeta no Antigo Testamento? Profeta é aquela pessoa que foi comissionada por Deus a lembrar, a chamar ao arrependimento o povo de Israel, caso ele estivesse desviado dos seus caminhos, da lei de Deus. E isso basicamente era um profeta. O profeta não anunciava coisas lá para o futuro, para nós hoje, lá para frente ainda. Ele anunciava sim que Deus executaria o seu juízo em breve, ou que Deus abençoaria o povo em breve, caso ele se arrependesse. Estava lá na aliança. Diferente um pouco dos profetas de hoje em dia, né? Pois é. A maioria não dá muito valor para o que a Bíblia diz, mas o profeta Jeremias dava. Jeremias, assim como Oséias, olha que interessante, Jeremias, assim como Oséias, Isaías, Ezequiel um pouco menos, mas também, sabe o que eles faziam? Eles faziam atos proféticos. Legal, né? Atos proféticos. Sabe o que era um ato de um profeta? Era um ato simbólico que eles faziam para revelar
para ilustrar a mensagem que Deus queria passar. Não é que nem os atos proféticos que se faz hoje, um ato milagroso que vai provocar uma mudança no mundo espiritual. Não, isso também não existe. Ato profético na Bíblia é, por exemplo, Deus disse para Jeremias: tu não vai casar. Isso é um ato profético, para mostrar para o povo que essa terra vai ser estéril, não vai ter mais filhos, eles vão morrer. Por quê? Porque rejeitaram a minha aliança. Ele também, Deus mandou ele comprar um vaso e chegar na porta do oleiro e quebrar. É um ato profético. O que significava? Significava que era isso que Deus ia fazer com Israel, porque eles rejeitaram a aliança. E tem muitos outros. Andar pelado, Isaías, né? Andar pelado, para mostrar como é que Israel estava fazendo. Oséias, casar com uma prostituta, vai lá, faz um ato profético, vai lá e casa com uma prostituta. Ah, ela te traiu? Vai lá e perdoa. Mas ela te traiu? Vai lá e perdoa. Te traiu de novo? Vai lá e perdoa de novo e recolhe ela. Mas Deus, sim, para mostrar o que eu tenho feito com Israel, porque eles estão me traindo, e eu tenho perdoado. Por acaso não é hora de eu executar a justiça da aliança? Então, a pregação de Jeremias é uma pregação da justiça. Ele faz tudo para chamar o povo ao arrependimento, tudo que é possível, antes que seja tarde demais. Ele chama o povo para ser fiel à aliança. Jeremias 4,4, olha, irmãos, é tão claro isso, diz assim: purifiquem-se para o Senhor, sejam fiéis à aliança, homens de Judá e habitantes de Jerusalém. Se não fizerem isso, a minha ira se acenderá e queimará como fogo, por causa do mal que vocês fizeram. Queimará e ninguém conseguirá apagá-la. Bom, Israel foi infiel, mesmo quando Jeremias, lá pelo ano 610, 605, antes da destruição de Jerusalém que aconteceu, lá depois do rei Josias, que tinha tentado restaurar o culto em Jerusalém, sem sucesso, porque quando ele morreu, seus filhos botaram tudo a perder de novo, pois Israel continuou com o coração endurecido. Vocês acham que eles ouviram as profecias de Jeremias? Ao contrário, eles amarraram Jeremias num tronco, bateram nele, incitaram violência contra Jeremias, julgaram Jeremias por alta traição, o rei, pegaram o livro das profecias de Jeremias e queimaram o rei também, porque Jeremias não estava trazendo uma palavra agradável. Jeremias estava trazendo uma palavra de arrependimento. Agora, deixa eu perguntar para vocês aqui, vamos pensar um pouquinho nisso aqui. O que acontece quando o povo de Deus valoriza mais as suas paixões do que a própria aliança com Deus? O que acontece quando o povo não quer abandonar suas paixões, mas sabe que também não pode ignorar Deus? Ele está entre a cruz e a espada. Bom, o povo de Israel fez o seguinte: eles transformaram a mensagem da aliança, de bênção e de punição, de justiça, em alguma coisa que apoiasse a busca deles desenfreada pelas suas paixões. E aí eles se cercaram com vários profetas que diziam para eles assim: paz, é tempo de paz, Deus vai trazer prosperidade para nós. E Jeremias estava lá: não, Deus não falou isso, estão mentindo para vocês. Mas o que o povo fazia? O povo gostava. Quer ver? Jeremias 8:8 diz assim: primeiro, como vocês dizem, somos sábios, pois temos a lei do Senhor, quando na verdade a caneta mentirosa dos escribas a transformou em mentira. Eles estavam deturpando a mensagem da lei da aliança. Para o quê?
transformar ela em mentira, para o quê? Para satisfazer, para apoiar eles, para que eles tivessem o quê? Uma anestesia mental. Não, opa, está tudo bem. Não, olha só, a gente é o povo de Deus, escolhido. Nós temos uma aliança com Deus e Deus nos aprova. Vamos lá. E Jeremias está dizendo, mentirosos, vocês adulteraram a palavra. Olha o que Jeremias 5, 30 e 31 diz. Uma coisa espantosa e horrível acontece nessa terra. Lá. Os profetas profetizam mentiras. Os sacerdotes governam por sua própria autoridade. E o meu povo gosta. Os sacerdotes profetizam mentiras. Os profetas profetizam mentiras. E os sacerdotes governam por sua própria autoridade. E o povo gosta. Era isso que o povo queria. O povo queria se cercar de profetas e sacerdotes que mantivesse eles sendo guiados por suas paixões, porque eles não queriam abandonar o pecado. Eles queriam permanecer e ainda assim queriam ter uma palavra de aprovação de Deus. Porque ele também não podia abandonar Deus, né? Nós somos o povo eleito. Ele também diz assim, lá no capítulo 6, versículo 13 a 15, diz assim: desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Profetas e sacerdotes igualmente, todos praticam o engano. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Ficarão eles envergonhados da sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha alguma, nem mesmo sabem corar, nem ficam corados com o que estão fazendo. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Jeremias está colocando o dedo exatamente na ferida. Bom, sabe por que vocês não conseguem enxergar que vocês estão tão longe de cumprir a aliança? Porque vocês deturparam a mensagem. Porque vocês fecharam os olhos e cercaram-se de profetas e sacerdotes que agradam vocês com mentiras. Por isso vocês estão cegos. Aliás, essa é a consequência da ignorância da aliança. Quando a gente ignora, quando Israel ignorou a palavra, ignorou o Pentateuco, os 5 primeiros livros que era a Bíblia que eles tinham, quando eles ignoraram para seguir as suas próprias paixões, para ouvir os seus profetas que profetizavam prosperidade, paz, beleza, tudo certinho, fica aí que está tranquilo. Quando eles fizeram isso, o coração deles e o entendimento deles se endureceu, e eles passaram a ser incapazes de enxergar a verdade. Não é que eles não queriam mais enxergar, eles se tornaram incapazes. Eles iam ao templo, faziam o culto e não percebiam que Deus não estava lá, não estava mais aceitando aquele culto. Pior, eles não percebiam que a maldição da aliança estava chegando. Jeremias 7, 8 e 11 diz assim: mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar, matar, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir e permanecer perante mim nesse templo, no templo de Jerusalém, que leva o meu nome, e dizer: estamos seguros. Ufa, a gente está na igreja, a gente está no templo cultuando a Deus, estamos seguros, estamos com Deus, vai dar tudo certo. A gente pede perdão, né? A gente cultua, a gente faz o sacrifício. A religião se torna cega para a verdadeira mensagem que é tão clara, mas agora parece impossível de ser vista. E olha como é que ele relata isso. Jeremias 8:7 diz assim: até a cegonha no céu conhece as estações que lhe estão determinadas, e a pomba e a andorinha e o tordo observam a época de sua migração. Eles sabem as coisas básicas da natureza, que eles precisam para viver.
mas o meu povo não conhece as exigências do Senhor. Como não? Estava na cara, eles tinham lá a lei, só que eles não conseguiam enxergar. Bom, diante disso, irmãos, a paciência de Deus se esgotou com Israel e Deus trouxe a maldição da aliança, aquela que eu falei no início. Qual era? O exílio. Deus mandou um outro povo, e vocês vão lembrar bem desse povo: Babilônia. Rei Nabucodonosor veio com seu exército. Primeiro ele levou os ricos, as pessoas letradas de Israel. Daniel foi um deles que foi junto. O livro de Daniel foi escrito lá na Babilônia. Depois ele veio e levou mais pessoas ricas, só deixando os pobres. E na terceira vez que ele veio, 10 anos depois, 586 a.C., ele veio com um exército, cercou a cidade e destruiu tudo. Tudo. Acabou com Jerusalém. Deus não tinha avisado? Pergunto. Deus não tinha avisado? Aliás, Deus tinha avisado desde Moisés. Jeremias tinha avisado assim: farei de Jerusalém um amontoado de ruínas. Jeremias 9, 11 a 13. Uma habitação de chacais. Devastarei as cidades de Judá até não restar nenhum morador. Quem é bastante sábio para compreender isso? Quem foi instruído pelo Senhor para que possa explicá-lo? O Senhor disse: foi porque abandonaram a minha lei que estabeleci diante deles, não me obedeceram, nem seguiram a minha lei. Por isso eu destruí Jerusalém. Agora, isso é uma coisa terrível, porque, irmãos, qual era a vocação de Israel? Lembram? Ser luz para as nações. E agora Deus está usando as nações para destruir o povo que era para ter sido luz. O povo que era para ter sido luz foi destruído. E não foi ruim, não. Foi Deus que enviou uma nação que antes deveria ter olhado para Israel e ter visto Deus. Agora aquela nação é um instrumento de Deus para destruir Israel. Bom, como eu falei, Jerusalém foi completamente destruída. Jeremias estava lá. E ele viu. E quando ele viu isso, um profeta chamado Ananias, no capítulo anterior a esse que a gente leu, o capítulo 29, o profeta começou a profetizar o seguinte: olha, paz, prosperidade. Podem ler no capítulo anterior, não vou ler, senão a gente não vai dar tempo. Prosperidade, Deus vai trazer paz. Fiquem tranquilos, isso aí vai durar 2 anos, só 2 anos. Depois nós vamos ter tudo de volta, nós somos o povo de Deus, nós somos o povo da aliança, está tranquilo. E aí Jeremias vem e escreve uma carta. E a carta que ele escreveu foi para essas pessoas que estão lá no exílio, dizendo para eles assim, ó: não vai durar 2 anos não. Não confiem nesses profetas mentirosos. Aceitem o julgamento de Deus. Vai durar 70 anos. Aceitem. Construam casas, vivam, tenham filhos, orem pela cidade, porque se a cidade for bem, vocês vão bem também. Orem pela prosperidade da cidade. Não confiem nesses profetas mentirosos que dizem prosperidade. Aliás, é interessante, se vocês lerem em casa no capítulo anterior ao 29, 28, Jeremias, quando o profeta Ananias diz assim, prosperidade, Deus está me dizendo que vai durar só 2 anos. Aí Jeremias diz para ele, ironicamente, muito bem, todos os profetas antes de ti anunciaram destruição, guerra, mas aí tu vem e diz prosperidade. Parabéns, tomara que se cumpra, mas assim, vou te dizer o seguinte, Deus me disse que não é prosperidade. E aí vem o texto de Jeremias 29 e diz assim:
quando se completarem os 70 anos da Babilônia. Jeremias já tinha dado aqueles recados e dizendo assim: suportem o juízo de Deus, porque sim, Deus vai restaurar vocês, mas não é agora. Vivam, não é agora. Vocês precisam sofrer a punição da aliança. Vocês precisam disso para serem endireitados. Não confiem em profetas mentirosos, que tudo vai dar certo, se você fizer isso tudo vai dar, não. Sofram o juízo de Deus, ele diz. E aí ele diz assim: quando completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês. Qual promessa? Promessa lá da aliança de Deuteronômio 30, que diz assim: se vocês se arrependerem, me buscarem de todo o coração, eu os ouvirei e trarei vocês de volta para sua terra, mudarei a sorte de vocês. Aí Jeremias diz assim: quando completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Suportem a punição. A mensagem aqui é essa: aguenta firme, se arrependam dos seus pecados, sofram as sanções, as punições, a maldição da aliança, se arrependam, confiem em Deus, que no devido tempo Deus vai restaurar, mas isso se vocês me buscarem de todo o coração. A mensagem aqui é justamente o contrário do que a gente, quando lê só esse versículo, diz. Viu? Os pensamentos de Deus para nós são top, tranquilidade, paz. Não, ele está dizendo o seguinte: é tranquilidade, mas é o seguinte, o tempo agora é de punição. Suportem. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me chamarão quando me procurarem de todo o coração. Esse texto, irmãos, está falando a um povo rebelde. Esse texto está falando a um povo que abandonou a lei de Deus, mas ao mesmo tempo não queria abandonar o Deus da aliança. Aquilo era analgésico para a mente deles. Ir lá no culto, oferecer o sacrifício, vamos guardar o sábado aqui, vamos festejar a Páscoa ali, tomar a ceia lá, cantar aqui. Mas isso tudo era um analgésico para a mente deles, porque nada disso estava sendo feito debaixo da aprovação de Deus. Por quê? Porque eles abandonaram de fato a aliança com Deus. E o que acontece quando a gente abandona aquilo que a gente tem que fazer e segue as nossas paixões e ainda assim vive como se nada tivesse acontecido? Nós nos tornamos cada vez mais cegos. E de tal forma que eu posso estar falando aqui, eu agora, nesse momento, e eu mesmo estar fazendo isso que o povo de Israel fazia, e eu estar cego quanto ao que eu tenho feito. Por isso essa mensagem vem de encontro a nós, para bater forte em nós. De fato, esse texto não é aquilo que parece ser, ele é um choque de realidade para que nós entendamos o seguinte: se nós pecamos, vivamos o juízo de Deus, a penitência que Deus coloca sobre nós e nos arrependamos dos nossos pecados, porque os pensamentos de Deus não eram para ser esses aqui. A gente não era para estar vivendo um tempo ruim, a gente era para estar vivendo um tempo, sim, de paz, sobre a aliança, sendo luz do mundo, cumprindo a nossa vocação. Mas será que eu cumpri a minha vocação guardando a aliança, aquela que Jesus nos deu, amando o próximo, amando a Deus e vivendo segundo a direção do Espírito? A nova aliança. Será que nós, que recebemos a vocação de Israel, nós igreja, não temos vivido exatamente como Israel? E quando a gente é confrontado com a verdade, com pensamentos que não são aqueles pensamentos que a gente está acostumado a ouvir, a
prosperidade, paz, como era Israel, será que a gente não fica assim, não, isso aí é besteira? Não, é paz sim, Deus é o nosso Deus, nós somos o povo eleito. Será que a gente não está na hora da gente parar e ver que Deus não quer sacrifícios, não quer holocaustos, Ele não se importa com o nosso culto, se nós não vivermos a aliança? Se nós não seguirmos os passos de Jesus, discipulado, não importa o que nós viemos fazer aqui, não importava no templo, era onde Deus habitava, importa hoje, será? Se nós não nos convertermos e nos arrependemos como o povo deveria ter feito, um dia nós sofreremos as sanções da aliança, da nova aliança, não da aliança antiga, porque ela não é para nós, mas da nova aliança. Nós seremos punidos no fogo eterno. E a gente nem vai se dar conta, porque nós vamos chegar lá e vamos dizer, mas Jesus, nós não expulsamos demônios? Nós não curamos enfermos? Não tinha um mover na igreja? E Ele vai olhar e vai dizer, cara, não sei quem são vocês. Levem eles aí para as trevas exteriores, porque eu não os conheço. Essa é a mensagem de Jeremias. E eu espero que nós possamos tomar essa mensagem que foi um dia para o povo de Israel, como um conselho para nós, de que é hora de nós revermos o que a igreja no Brasil e no mundo tem feito, se a igreja tem sido luz, cumprido a sua vocação, ou se ela simplesmente está municiada de rituais, de encontros, de eventos, e não tem seguido de fato o discipulado, que é seguir os passos de Jesus. Eu ouvi um aleluia, né? Aleluia, né? Vamos colocar em pé, irmãos? Com essa mensagem eu espero, como eu falei, ter cumprido 3 objetivos. O primeiro, que nós entendamos um pouquinho do contexto em que os profetas profetizaram, para que quando a gente leia o Antigo Testamento, principalmente os profetas, a gente entenda o que eles estão querendo dizer. Em segundo lugar, nós reflitamos um pouco sobre o que a igreja pode aprender com Israel. O que o povo que agora deve ser a luz do mundo, deve aprender com aquele povo que falhou completamente na sua vocação. E em terceiro lugar, entender esse texto, que foi uma carta de Jeremias ao pessoal que estava lá na Babilônia, que havia sido levado. E ele disse, suportem a punição de Deus, porque no futuro, se vocês se arrependerem, se me buscarem de todo o coração, isso vai resultar em que? Nos planos que vocês desejam, que é retornar para Jerusalém. A gente gosta de dizer, né, e realmente é verdade, Deus é amor, graça, mas Ele é justiça. E depois de justiça eu tenho que dizer de novo, Ele é amor. Sim, Deus é justiça e depois é amor, de novo, porque Ele sempre demonstra a graça. Por isso, Ele nos permite hoje o arrependimento dos nossos pecados. Hoje, até o retorno de Cristo, mas chegará um dia em que chegará o limite e Cristo retornará. Daí para frente, não há mais tempo de arrependimento.